uma expectativa muito grande dos consumidores durante todo ano praticamente para esta data, né? E o que acontece? Muitas vezes a Black Friday torna-se uma Black Fraud. Por quê? Os produtos, muitas vezes, eles sofrem aumentos, né, durante o período de novembro, outubro, que antecede a essa data, para depois, no momento da Black Friday, realizarem o desconto. Então, o consumidor ele precisa ficar muito atento aos preços das mercadorias, se realmente estão com os descontos ou não. Ou não, né? Um outro problema, Valéria, que nós vislumbramos muitos nesses momentos, são os sites fraudulentos, porque eles usam roupagens de lojas conhecidas, né? Por exemplo, Americanas, Ponto Frio, Extra. Quando você entra nesta loja, você acredita que você está no site verdadeiro, enquanto você não está. Então, o consumidor precisa ficar muito atento a esses detalhes. Por exemplo, para identificar um site falso, ele tem um cadeadozinho acima da barra de endereço do lado esquerdo. Então, é bom clicar naquele cadeado, verificar se o cadeado vai abrir, se tem o certificado ou não. Se a loja é segura, se a loja é segura. Se o produto é muito barato, tá muito um valor muito menor do que realmente custa aquele produto, é bom o consumidor desconfiar. Porque dá uma verificada. Exatamente, porque aí provavelmente existe algum problema. Existe alguma orientação específica, doutora, quanto às ofertas, né? Se são, para saber se realmente elas são verdadeiras? Existem algumas orientações específicas para a pessoa ficar atenta durante esse período? Então, é bom as pessoas saberem antes quanto custava aquele produto para saber se realmente ele está na oferta, né? E um outro problema também que acontece muito em relação às compras virtuais. Por exemplo, o produto lá está com um desconto maravilhoso, de 50% a 60%. Só que quando você vai ver o valor do frete, ele duplicou de valor, triplicou de valor. Ou seja, a loja joga a diferença do produto no valor do frete. E você não tem como saber isso. Então é bom ficar atento também ao valor do frete que você vai pagar para você receber essa mercadoria. Esse é um período também que os golpistas acabam aproveitando, né, para praticar muitos golpes. Além da questão dos sites, né, doutora, para as pessoas ficarem atentas, existe uma outra maneira também onde a pessoa pode ficar ciente de que se trata de um golpe, artifícios que ela pode identificar de cara ali? O Procon, por exemplo, ele tem uma lista, né? A pessoa deverá estar acessando ali o site do Procon. O Procon tem uma lista que consta todos os nomes de algumas lojas que costumam dar problemas ou ainda de lojas fraudulentas, né? Então, assim, na dúvida, procura sempre o Procon ou até mesmo no local do Procon ou através do site do Procon. Lá eles têm essa lista das lojas que costumam dar problema. Outra possibilidade também para o consumidor é no Reclame Aqui. No site do Reclame Aqui consta o nome das lojas virtuais que costumam dar problemas e as lojas físicas também em relação a entregas, em relação a trocas com produtos com defeitos e outros problemas mais que surgem. Ô, doutora Luciane, para você que está em casa, nós estamos aqui falando no Explicando Direito sobre a Black Friday, né? Às vezes as pessoas pensam que estão comprando produtos abaixo do preço e, na verdade, na realidade não é. Eu comprei um celular na Black. Ele veio com defeito. Eu tenho direito de troca? Qual que é o período de eu fazer essa troca? Como que funciona isso, Luciane? Então, Valéria, em relação à troca de mercadorias com defeitos, né? Por exemplo, se você comprar pelo site, você tem aquele direito de arrependimento que são até 7 dias após o recebimento da mercadoria. Sim. Nesse caso, você recebe o valor na integralidade de volta, tanto o valor do frete quanto o valor da mercadoria corrigido monetariamente. Você comprou na loja física, né? Deu problema, a loja tem 30 dias para solucionar o problema. Se ela não solucionar o problema, ela tem que devolver o seu dinheiro ou trocar a mercadoria, tá? Independente se é Black ou não. Independente da Black ou não, né? E você tem até 90 dias, neste caso, para reclamar de um defeito aparente. Sim. Mas existe também aqueles problemas, aqueles defeitos que não são aparentes, que só surgem após 90 dias. Neste caso, começará a contar o período de troca a partir do momento que aquele defeito apresentou na mercadoria, no produto.
E existe também aquelas trocas dos produtos essenciais. Por exemplo, eu comprei um fogão. Um fogão é de um bem essencial. Eu não tenho como esperar 30 dias para vir um conserto. Nesses casos de bens essenciais, o Código do Consumidor fala que a loja tem que trocar imediatamente a mercadoria ou ainda devolver o dinheiro para o consumidor se apresentar algum defeito. Tá aí, ó, você que tá ouvindo a gente em casa, você que tá acompanhando a gente pela live, né? A doutora Luciane acabou de explicar aqui que os bens, né, de uso essencial, Exatamente. eles devem ser trocados de imediato, né, doutora? Eu não tenho que ficar esperando 30 dias para trocar o meu fogão, a minha geladeira. Exatamente. E acontece muito, né? Isso. Acontece muito, principalmente... Por exemplo, uma geladeira é um bem essencial, né? Se você não tem a sua geladeira em casa, você tem problema com as suas mercadorias que estragam, você tem um problema de uma água quente que você vai ter que beber, então você vai ter que esperar um técnico ir na sua casa, verificar o problema para depois ir consertar, ir para assistência técnica. Não, é um bem essencial. Então, assim, se a loja se recusar a efetuar a troca ou até mesmo devolver o dinheiro do cliente, este deverá estar procurando o PROCON para solucionar o problema. Tem um período assim, não, a loja... apresentei o defeito para a loja me pede ali, não, Valéria, aguenta 24 horas. Tem esse período? Sim, a loja até pode solicitar um acordo. Exatamente, né? Acordo. Mas a lei fala que tem que ser a troca imediata. Imediata, né? Aí cabe a mim exatamente fazer um acordo ou não com a loja. Legal. Doutora, quando há uma diferenciação de preços da loja física, no caso, e com a loja da internet, a pessoa pode contestar, por exemplo, a mesma loja anunciando o mesmo produto, só que com preços diferentes? Isso é uma deliberalidade da loja, tá? E o que eles alegam? Que muitas vezes a loja física, ela tem gastos que as lojas virtuais não têm, em relação a funcionários, conta de energia e entre outros. Então é comum você encontrar um preço a menor na loja online e um preço a maior na loja física. E é uma deliberalidade da loja. Ok, qualquer publicidade de oferta também que esteja sendo duvidosa, né, para a pessoa, ela pode procurar os órgãos responsáveis, né, como o PROCON, enfim, fazer as denúncias, né, doutora? Exatamente. O PROCON está apto a atender todos os consumidores nesse momento, porque agora as compras aumentam muito, né? Então as pessoas muitas vezes acham que neste momento não estão asseguradas pelo Código do Consumidor e pelo PROCON, muito pelo contrário. Independentemente da data da compra, do momento da compra, esse consumidor tem direito. Por exemplo, acontece muito agora na Black Friday, as pessoas venderem aqueles produtos que estão em exposição pelos valores muito menor. E aí você chega lá, uma geladeira, por exemplo, está um amassadinho e está com um valor de um desconto excelente devido àquele amassado. Você compra aquela geladeira. Não é porque você comprou aquela geladeira de um valor a menor, porque tinha aquele defeito que você já sabia, é que você não pode contestar outros defeitos que vierem a surgir posteriormente. Por exemplo, você chega com a geladeira na sua casa, ela funciona 24 horas, depois não funciona mais. Então, você está também assegurado pelo Código do Consumidor neste caso. Doutora, tem mais alguma informação que a senhora acha que é de suma importância para os nossos ouvintes? Na dúvida, sempre procurar o PROCON, né? Porque neste momento nós precisamos também ficar atento em relação aos prazos de entregas, né? Porque todas as vezes que você compra, tanto na loja física quanto na loja online, você tem um prazo de entrega. Extrapolou aquele prazo, não recebeu o produto, a pessoa deverá procurar o PROCON. Porque muitas vezes o que a loja faz? Ela como se quisesse garantir aquela venda. Ela vende um produto que não tem. E aí as pessoas ficam naquela expectativa de receber a mercadoria, passa 1 mês, 2 meses e não recebem. Nesses casos, poderá até gerar danos morais para o consumidor. Então, ela deverá procurar um advogado de sua confiança ou até mesmo o PROCON. Porque as lojas elas têm que respeitar esse prazo de entrega. Não é porque a venda aumentou que a loja poderá se eximir de cumprir a sua obrigação. Porque é uma obrigação contratual a partir do momento que você compra e ela fala em qual data ela vai entregar aquela mercadoria.